Foi, Lara Oren, obrigado por ter aceitado o convite, uma honra estar te entrevistando. Prazer. E prazer. É, Antes da gente falar de Fanbase, né, que é o seu novo single, eu queria, para quem não te conhece ainda, tá vendo a entrevista, como é que foi sua história na música? Foi você que foi até ela que foi até você? Como é que tudo aconteceu? Bom, na verdade, eu acho que a minha história ela não começa diretamente com a música, mas sim com a arte em si, né? Eu fui bailarina clássica quando eu era nova, era considerada ali uma atleta prodígio, inclusive, era muito nova. Vivia uma vida profissional, né, na dança e na arte. E eu tive uma lesão muito séria nessa época no tornozelo, eu tinha 14 anos. Isso para uma bailarina interrompe uma carreira, né? É, Então, dali em diante, eu tive uma lacuna da minha vida onde eu não acessei a arte mais, né, como uhum, profissão e nem vi como algo possível para minha vida, né? Então, eu fui veterinária, passei muitos anos tendo uma vida tradicional. E aí, como todo artista sabe, acho que a gente não tem muita escolha, né? A arte, ela é um pouco de uma perseguição, assim, é um karma, ela vai ficar ali te perturbando até que sim. você se entenda como artista e aceite isso, né? Então foi mais ou menos por aí. Então, durante todos os anos que eu fui veterinária, que eu fiquei afastada da arte de alguma forma, ela sempre me perturbava ali. E eu fazia vídeos, vira e mexe, cantando a capela, algumas músicas, né? Uhum. E eu não falava para ninguém, eu postava no YouTube assim, e quem via, via. Enfim, esses vídeos, inclusive, estão todos arquivados hoje em dia. Um dia eu solto eles do nada. Mas eu ficava nessa perturbação, assim, tipo, sei lá, tem um vídeo de 13, 10 anos atrás, 8 anos atrás, eu cantando uma música. E até que, em um determinado momento da minha vida ali, eu vou morar no Nordeste, em Maceió, e Uhum. quem conhece lá sabe que é uma terra muito musical, então você acaba conhecendo muitos Sim. músicos, aonde você vai tem música, né? E ali a música começa a me perturbar muito, né? Muito, muito. E até que eu posto um vídeo cantando no meu Instagram, um pessoal de um projeto que dava aula de preparo vocal, em estúdio, isso aquilo, me convida para fazer aulas, né? Uhum. E eu acabo indo por hobby, assim, tipo, vou lá, gosto de cantar, tô meio Tô mal com da cabeça. saudade. Aí eu E era mais um negócio assim, eu tava muito estressada com a vida tradicional, não era feliz fazendo o que eu fazia, né? sim. Então, aquilo começou a ser um refúgio, né? Essas aulas de canto. E aí eles começaram a plantar sementinha, por que você não canta em barzinho? Ah, eu conheço fulano, não sei o quê. E até que eu começo a tocar em barzinho, fazendo voz e violão, cantava MPB, sertanejo, piseiro, lá em Marechal Deodoro, Praia do Francês, também em Alagoas. E foi assim que começou. E quando eu vi, eu tinha voltado a São Paulo e estava em volta ali do mundo do trap. E foi ali que eu realmente me encontrei. Então, acho que na verdade eu não procurei por ela. Eu acho que a arte ela te persegue até que você aceite ela. Ela sempre esteve com você, no caso, né? Exatamente. Isso. Exatamente. Perfeito. E a gente vai separar as perguntas por tópicos, assim, né? Primeiro falar de fanbase em si, depois é arte, militância e identidade, Sim, carreira, influências e perspectivas. sim. Bom, fanbase, ela nasceu de um after, né? Depois de um estúdio, um estúdio de uma forma espontânea. E como foi viver esse processo tão orgânico e, ao mesmo tempo, transformá-lo em um manifesto de resistência? Então, fanbase, o que eu falo, a gente nem imaginava que iria fazer aquela música naquele dia. Né, o Pedrones já era um artista que eu vinha interagindo ali na cena, né? Ele estava em vários eventos que eu estava, a gente acabou se aproximando no ambiente de estúdio, mas até então a gente não tinha um projeto em si juntos, né? Uhum. Mas eu já entendia ele como um artista que levava isso muito a sério, assim como eu, né? E estava dedicado ali, atuando na mesma cena que eu atuava. Então, eles me chamaram, né? Na verdade, ele teve um lançamento com a Lado 011, que é a gravadora que ele tá, né? E aí ele tinha um lançamento com os meninos lá, nós fomos chamados para ir no lançamento, né? Prestigiar. A gente acabou se enrolando, ficou tarde, a gente chegou lá, o negócio tinha acabado. E aí a gente resgata Pedrones, né? Bora lá para casa, pro estúdio, né? A gente mora numa trap house, inclusive, a gente tem um estúdio em casa. Legal. Bora fazer um after lá. E até então a ideia não era fazer uma música, né? Era fazer um after, era a gente descontrair e tal. Pô, Era mais se divertir mesmo, né? isso, era se divertir, interagir, enfim, todo mundo se aproximar mais, né? Uhum. E aí o que acontece é que a gente é tudo músico maluco, né? Viciado nesse trabalho, viciado nisso. Então, quando a gente viu, os meninos estavam lá já tirando uma base de um beat, né? Tem também o Nucuri, Ellie Phelps, né? Nesse primeiro Uhum. momento éramos só nós, e com Pedrones, e aí a gente começou a fazer o que seria, né? O que viria a ser fanbase. E o legal disso é que mesmo que a gente estava ali meio descontraído, eu e o Pedrones realmente sentou para brifar a música. Tipo assim, o que nós vamos fazer? Essa música fala de quê? Qual é a cor dela? Qual é o cheiro? Qual é a estação do ano? Qual que é o lugar? Caraca.
Então a gente realmente fez uma brifada técnica, mesmo no after, e acabou que lançou o som, né, que eu gosto muito. Eu acho que ele tem uma identidade bem expressiva e te coloca realmente numa atmosfera ali de after, né? Sim. E que foi impressionante isso, era para ser uma diversão que estavam levando a sério, naturalmente. Porque no fim é aquele negócio, né? Músico trabalha muito, entendeu? É. Muito. A gente não sabe se divertir, porque no fim das contas a gente programa até pra fazer uma bagunça, quando vai ver, tá todo mundo trabalhando. E, bom, a letra ela fala muito sobre o pertencimento, né, sobre a cena underground em si. O que mais te inspira nesse universo para transformar ele em um discurso artístico, por assim dizer? Então, ali em Fanbase, a gente relata muito o que acontece nos bastidores, na verdade, né? Tipo assim, e como a gente concilia até as percepções de vida pessoal com a vida artística, com como é essa movimentação, né? Do que quando uma fanbase acaba invadindo o seu campo pessoal e de repente quando você vê, ela tá na sua casa, né? Tipo assim, e aí viram seus amigos, ou viram até pessoas que você se relaciona, né? E de que maneira que a gente anda ali na corda bamba entre equilibrar a vida profissional, né? E a vida pessoal. Então a gente tenta relatar um pouquinho desse cenário, né? No clima ali de after. Então tem vários termos ali que são algumas pequenas sacadinhas na letra, né? Que estão cheios de subjetividade sobre esse mundo dos bastidores, né? Do que acontece no por trás das câmeras. Black Base, ele passou por vários contratempos, né, até cruzar de bastidores, né, como a figuração e outro clipe também. O que mais marcou você nesse processo de gravação em Curitiba? Então, em Curitiba foi muito interessante, porque, assim, tudo no trabalho, né, com o hip hop de modo geral, acaba sendo um processo de resistência. Então, não teve uma coisa que a gente fez, acho que desde a produção da música até a gravação do clipe, e desde tudo que eu trabalhei com hip hop até hoje, que não teve vários contratempos, e a gente teve que ter um poder de adaptabilidade, assim, imediata e continuar sorrindo e segurando a peteca, né? E não foi diferente, claro, em Fanbase. Então, o que aconteceu foi que, já na hora da gente ir, a gente perde o ônibus, a gente não consegue embarcar no ônibus. Nós tínhamos a gravação no dia seguinte, que seria depois do almoço. Então, a gente, por sorte, conseguiu um outro ônibus já logo ali, algumas horas seguidas. Embarcamos nesse outro ônibus, achamos que ia dar tudo certo, né? Pois bem, não. O que aconteceu foi que uma viagem que era para durar 6 horas, durou 12 horas. A estrada parou, porque infelizmente teve um acidente com um caminhão cegonha. Só que a gente parou num ponto da estrada que não havia sinal. Então não tinha como comunicar Caraca. ninguém o que estava acontecendo e não tinha como saber o que estava acontecendo. Aham. E aí era um ônibus de viagem, então naturalmente não podia ficar descendo do ônibus Sim, e sim. nada. Então a gente ficou horas ali parado dentro do ônibus, né? Até que, enfim, a gente pôde descer e se comunicar com os caminhoneiros e saber o que estava acontecendo de fato, né? E, enfim, para mim, né, como pessoa autista, ficar enclausurada, sem informações, perder um compromisso, não conseguir avisar as pessoas, não ter uma resposta, isso pode ser bem difícil de Bem lidar. complicado. Ainda mais sem uma programação para isso, normalmente a vida é assim, né? Sim. Então, a companhia do Pedrones foi essencial para me ajudar a me regular ali, né? As pessoas que estavam no ônibus, felizmente, foram incríveis, foram muito humanas, então ajudaram a trazer todo um tom de comédia, brincadeiras, para tentar fazer aquela situação, né, que a gente não tinha que fazer muito a respeito, ficar menos desumana, né? O mais humana possível, na verdade, e a gente conseguir sair disso e seguir, né? Resumindo, saímos da situação, claro, né? Chegamos lá, a gente fez algumas adaptações no cronograma, gravamos o clipe em paz, mas foi bem importante ali ver o poder do coletivo, né? O poder de quando as pessoas elas se olham, né, de verdade, e elas tentam se dar suporte de alguma forma, mesmo que a situação geral seja muito ruim, né? A gente sempre pode cooperar, né? De alguma forma, a gente sempre tem como ajudar o outro. E, enfim, foi muito legal ter o Pedrones do meu lado. Seria diferente se ele não estivesse lá. E todas as pessoas que estavam nessa viagem comigo, eu sou muito grata a elas, que tornou tudo mais ameno. E foi isso que Sim. aconteceu. E esse é o bastidores que ninguém vê. Esse foi. Esse foi, mas na verdade, ó, esses bastidores vai dar para ver, porque a gente vai Boa. lançar um Reels muito especial amanhã sobre esses bastidores e que tem todos os vídeos, assim, inclusive vídeos do pessoal que estava no ônibus que me mandou para que eu pudesse estar lá mostrando o que a gente passou junto. Legal. E, bom, você se define como LGBTQIA+, né? Feminista. E também tem o autismo também, né? Como você falou. Isso.
De que forma essas identidades acabam influenciando na sua